Olá, gente. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco do comportamento do psicológico dos reptilianos, dos dragões, dos draco-reptilianos e dos pleiadianos que tem uma carga muito grande de réptil, tá? A minha experiência prática, tá, gente? Os répteis, né? Eles geralmente não têm alma, eles só têm espírito, tá? E isso impede deles terem as capacidades superiores celestiais. Por isso eles estão restritos ao inferno, que são chamados de mundos intraterrenos, e ao purgatório, que é aqui a Terra, as dimensões intermediárias como a Terra. Mas eles não costumam alcançar regiões celestiais, a não ser quando já alcançaram o nível de serafim, tá? Mas o que a gente conhece aqui estão em níveis de sem alma mesmo, tá? Como caídos nas melhores das opções. Os seres humanos que têm esse DNA, tá? Mas o seu espírito se plasma espiritualmente como réptil draco ou draco reptiliano, ou pleiadiano com uma carga muito reptil, eles vão ser muito mentirosos, tá? Os reptilianos, draco-reptilianos, principalmente, têm uma compulsão tremenda em mentir, são debochados, ficam com um sorriso plasmado, né, na cara de deboche, parece a Mona Lisa, tá? O sorriso da Mona Lisa é um sorriso debochado, cínico, tá? Alguns disfarçam bem, tem tendência psicopata, são manipuladores e são muito ligados ao sexo. Como eles não têm alma, eles não têm sentimento, eles têm só instinto, tá? Então tudo que está ligado a instinto animal, instinto de preservação, instinto de espécie, tá? Espécie de grupo coletivo, tá? Instinto de animal, de caçar. Então o sangue mais puro da linha réptil, né, que tem a predominância desse DNA neles, ou estão ainda na aparência física reptil, se você correr na frente deles, vai mexer com o instinto deles de predador. Então você corre risco de ser devorado nessa questão, tá? Sangue, cheiro de sangue, eles também perdem o controle, tá? Porque o instinto é o predomínio deles, eles são animais, mesmo que estejam em aparências humanoides ou humanas. Eles estão energeticamente e DNA predominante animal. Então, tudo que você entende de mau caratismo, geralmente são assassinos. Eles podem se apresentar em sociedade como pessoas normais, já que têm o dom de fingir, de manipular pessoas, né? Pode se esconder por trás de uma pessoa com voz calma, tranquila, amigável, inofensiva, mas por trás dos panos essa pessoa pode estar matando, porque é o instinto deles roubar, enganar, mentir, trapacear, estupro, assassinatos, geralmente estão em ordens de tráfico, de ordem de assassinatos, são pistoleiros. E muitas vezes estão sendo enganados, porque eles são ótimos enganadores, né? E você conhecendo um pouco, né, dessa personalidade psicológica, tá um barulho aqui, né, da rua, não sei se tá pegando no áudio, né? Você conhecendo um pouco dessa manifestação psicológica, comportamento do largato, você me diria assim, peraí que tá barulho danado aqui fora. Lixeiro, algo do gênero, tá um barulho, vamos esperar um pouquinho. Puxa vida, que barulheira. Vamos ver se dá pra falar agora. E você me falaria, mas nossa, todo mundo no mundo tem isso, né? É um mentiroso ali, é um trapaceiro acolá, é um manipulador, né? Sim, porque todos nós fomos hibridizados com largato. Todos nós que estamos aqui na Terra fomos hibridizados com largato, né?
você lembrar um pouco da Gênesis, ela já está contando o que está acontecendo na Terra, né? A Terra é um lugar que começou a ser hibridizado, ter essa hibridização. Dizem ele que tem um propósito. É... Depois eu falo, não sei se eu falo, né? Tem várias hipóteses quanto a esses propósitos, né? Mas vamos lá, né? As mulheres são muito sedutoras e armadoras. Geralmente elas podem se casar com um homem rico trouxa, né? Porque são aqueles que caem na sedução e manipulação delas. E geralmente são essas mulheres que não trabalham, que tem uma vida fácil, que arranja um trouxa, né? Faz aquele jogo de sedução, aquela armação, né? E depois vai posar do lado como fosse uma mulher séria, recatada, mas é aquela pessoa que tem um jeito de machão, às vezes, né? Uma postura dominante, uma necessidade de controlar, de armar, de manipular, de deixar todos nas suas mãos, deixar todos ao seu controle, e é aquele tipo de pessoa que geralmente todo mundo apoia, todo mundo acredita, né? E mesmo quando a pessoa está errada, ninguém enxerga, né? Porque eles conseguem fazer um engano muito grande, não sei se é um dom psíquico mesmo que não ativado, né? Porque nem todos os reptilianos são ativados por meio de rituais e tal. E isso modifica um pouco no que eles manifestam, mas até naqueles não ativados eu percebo essa natureza manipuladora, dominante, de deixar todo mundo sob o controle deles e apoiar eles mesmo quando eles estão errados, né? São extremamente ligados a sexo, e eles, como não têm alma, eles não têm luz. Quando os videntes olham para eles, alguns têm capacidade de criar luz simulada, então eles podem enganar os trouxas, né? Que acham que tudo que reluz é ouro, né? As pessoas que não têm capacidade de discernimento têm um dom de vidência, mas não têm um discernimento, né? Para entender e ter a malícia de perceber que existe certas coisas que nem todas as religiões ensinam, né? E acabam caindo no engano do que veem, né? Então, como eles não têm alma, eles não têm luz, verdadeiramente. Então, eles vão se alimentar de energias, como energias sexuais, de pessoas que têm almas. Também dentre eles, né? Soltar alguma secreção, alguma coisa, alguma energia da Kundalini, eles devem conseguir sim fazer isso. Geralmente, esses grupos são mexidos com magia sexual, sim, grupal. Alguns declaradamente, outros fingem que não fazem. E eu já estou falando nesse caso daqueles que são ativados, tá? Dos répteis ativados. A gente ouve falar só de reptiliano, mas existe dragões e draco-reptilianos, tá? Como existe pleidianos super hibridizados, como eu já conheci uma pleidiana que eu fiquei horrorizada, né? Eu não lembro muito bem como ela era antes de ser ativada. Eu acho que eu só conheci ela depois que foi ativada, num desses rituais sexuais que ela fez parte, com o líder de um grupo de ufologia. E, a pessoa era pleidiana, mas era extremamente sexual. Para você ter uma ideia, uma vez eu fui com ela comprar sapato, e ela tava de saia, e o cara lá vendendo sapato agachou para botar o sapato no pé dela. Ela simplesmente arreganhou as pernas para aparecer a calcinha, e ele olhou para a calcinha, né? E depois abaixou a cabeça e ficou constrangido. Então a pessoa faz de maldade, quer mostrar mesmo, quer seduzir, é putaria, baixaria, baixo nível. E você fala, caraca, isso é pleidiano? É um pleidiano que não tem uma alma celestial, né? É um pleidiano de um nível bem baixo, bem sexual. Eu costumo falar hoje em dia que é tipo um pleidiano fake. Ele, pela modificação de DNA, pela hibridização, ele adquiriu uma aparência pleidiana. Espiritualmente você olha e vê um ser loiro, ruivo, de olhos claros, branco, mas em essência de caráter e comportamento, o predomínio é largato. E aí você vê a pessoa tendo esses comportamentos de mentira, de maldade, de sacanear, de vampirizar. A lei dessa pessoa era se dar bem,
sem olhar a quem. Então ela tinha que se dar bem sempre, não importasse quantas pessoas ela tinha que passar por cima, né? Então eu acho até errado, né, a simbologia, as pessoas que têm a simbologia e tiram a simbologia, que é o que diz qual é o seu ponto de origem, né, galáctico, classificar esse tipo de pessoa como pleidiano, né, gente? Eu realmente discordo completamente porque esse tipo de pleidiano é um réptil. Tinha que ser considerado um réptil. E, e você vai ver que a maioria das pessoas tem esses comportamentos negativos porque eles hibridizam aqui na Terra é, predominâncias de répteis e minorias de pleidianos celestiais. Vou dizer assim, celestiais subentende com alma e com coroa celestial, tá? Que são os celestiais que não precisavam muito estar aqui na Terra. São os celestiais realmente bons com caráter, tá? E então aqui na Terra o predomínio é o mal. Se você for ver em rituais de magia, eles sacrificam os seres bons. Eu não tenho notícia deles sacrificarem seres que não têm alma, né? Porque eles não têm o que dar a esses seres que não têm alma. Não tem. A única coisa que eu diria assim, o sangue de largato dá força. Mas geralmente quem é bom não costuma sair matando largato para ter força e poder, né? A força do dragão. Né? Mas os dragões e os largatos, eles não têm esse caráter, essa piedade, então eles vão fazer para pegar a luz, a energia vital, o poder e tudo mais de um ser celestiais, né? E aí eles vão sacrificar crianças, mas não todas as crianças, só as que têm alma. E as que têm alma celeste, tá? O que são iguais a eles, que eu saiba, eles não sacrificam, não comem, tá? Tem canibalismo, né? Então, o comportamento repetido de dragão é assim. Então, se você vê uma pessoa mentirosa, né? Você diria, essa pessoa tem um DNA réptil, como todo mundo que aqui tem, e por isso essa pessoa tem um predomínio maior. Um assassino, né? Um estuprador, uma pessoa que tem prazer, né? Prazer de sacanear as pessoas, de trapacear, de mentir, né? De se fazer de sonso. Esses seres são seres do inferno, do inframundo, né? Vulgo intraterreno, né? Gente, vamos. Esse negócio de chamar de intraterreno é mascarar o que realmente é, né, gente? Vamos falar a verdade. Se você for estudar, né, os gregos, eles falavam que existia um jogo que a pessoa tinha que passar por etapas e se sobrevivesse cada etapa, mudava de cena. Eu não sei aonde que eu vi essa narração, não sei se foi de alguma mitologia, algum filme, eu acho que foi de um filme, não lembro qual, infelizmente. Eles foram para uma cidade intraterrena porque prometeram que lá tem pedras preciosas, ouro, e quando chegaram lá só tinha morte, larvas, e cadáveres e mar de lamas e lugar destruído, né? E é o que falam pra gente lá, que lá tem ouro, lá tem prata. E eu te pergunto, é uma forma de atrair pessoas e enganar, né? Nem tudo que reluz é ouro. Será que tem ouro e prata mesmo ou é uma ilusão, né? Porque demônios são ótimos em fazer ilusão, né? Então os répteis, quando são ativados nesses rituais, eles têm o dom de hipnotizar. Não é essa hipnose fajuta de sugestão que você vê por aí, não. É uma hipnose de subjugação mágica mesmo, tá? É magnética mesmo. Não precisa falar nem nada. Entendeu? É só te olhar que você já entra em transe. E você pode apagar e ficar totalmente inconsciente nesse tipo de hipnose. E aí eles podem fazer o que quiser com você enquanto você está nesse estado, né? É bem complicado, né? E muitas coisas eles conseguem fazer quando estão nesse estado ativados, né? Então, esse vídeo eu acho que dá para vocês terem uma noção. O pleidiano, infelizmente, o pleidiano que tem em sua maioria no planeta Terra, eles não são celestiais, eles estão na vibração de répteis, então eles são bastante confundidos com reptilianos e com mulheres reptilianas, tá? Principalmente a maioria dos pleidianos que eu conheci com essa natureza
desprezível e amoral, sexólatra, o comportamento deles é reptil. Qual a diferença do pleidiano totalmente negativo com um reptiliano mulher? Ah, eu já percebi vários tipos de reptilianos. A diferença em essência é que eles, o ser espiritual, vamos assim dizer espiritual, tá? Eles não têm a versão feminina. É reptiliana feminina, não sei o que. Gente, tenho minhas dúvidas, tá? Só se for numa densidade que eles consigam ter feito uma aparência feminina, mas originalmente todos eram machos, tá? Eles clonaram todos machos e só a aparência humana, tá? Aqui na Terra, quando eles estão, que tem a opção macho, mas se você for olhar, ele é masculino no espiritual, tá? Todos são masculinos. E eu percebo, é muito difícil perceber a diferença, tá? É muito difícil mesmo. Talvez os pleidianos negativos consigam chorar, que eu já vi uma chorando. Mas por ela, pelo egoísmo dela, nunca por outra pessoa que ela não tenha relação de interesse íntimo, como uma mãe, como um filho, tá? E os reptilianos, que eu saiba, eles não choram, tá? Eles são extremamente frios, não tem sentimento, só instinto, né? Só instinto. É, Deixa eu ver se eu consigo perceber mais alguma diferença. Eu percebi algumas reptilianas com uma capacidade de fingir voz. Então, geralmente faz uma voz assoprada para dar uma noção de ser bom, delicado, mas aquilo é forçoso para enganar as pessoas, tá? In natura, a voz da pessoa não é daquele jeito, costuma ser mais grave, tá? Mas costumo enganar 24 horas por dia. Ninguém consegue enganar. Eles conseguem enganar, tá? É diferente. Eles conseguem enganar. E um pleidiano negativo eu nunca vi fazendo voz, tá? Eu nunca vi. Que mais? Eu cheguei a ver algumas que se contorcem ao se olhar ao espelho, né? Ao extremo de você dizer, ai, que ridículo, né? Ai, que ridículo. Algumas falam num tom pedante muito grande, falam como se tivessem orgasmo, se adorando a cada palavra que fala. Todas são assim? Não. Mas algumas têm essa característica. Outras têm mania de falar muito difícil ou muito rápido para tentar fazer a outra pessoa de idiota, para a pessoa não entender realmente o que eles querem dizer, para eles passarem que a outra pessoa é idiota e que eles são os únicos inteligentes da história, tá? Eu acho que eles também se enganam, né? Eles querem se enganar contra isso, mas que eu saiba, eles, narcisistas, né? Costumam se adorar tanto, mas eles têm consciência que eles estão mentindo e que eles estão enganando. Não são como algumas pessoas que fazem as coisas e não sabem muito bem o que estão fazendo. O narcisista, ele geralmente persegue e maltrata as pessoas empatam. Empata quer dizer ter sentimentos, tá? Tem capacidade de se colocar no lugar do outro e ter piedade do outro. O narcisista, não. O narcisista é uma característica reptil. Posso dizer que sim, porque o narcisista, ele é vampiro, tá? Ele é vampiro nos dois sentidos, psíquico e sanguíneo, de canibalismo. E ele vai fazer você sofrer para te vampirizar, para soltar a sua energia vital e ele devorar. Esse que controla vai conseguir devorar em vez da energia se esparramar por fora, né? E se perder. Que mais? Que mais? Deixa eu ver o que mais podemos falar. Eu esqueci no momento, esqueci. Infelizmente, esse é o tipo de ser que ele vai fazer que o culpado vire inocente, o inocente vire culpado. Ele vai manipular a lei, tá? Vai virar o direito penal do inimigo. O que é isso? A lei só vai funcionar na hora que tiver que ferrar o seu inimigo, né? Para ele vai dar um jeito da lei não se encaixar na situação dele, para ele ficar acima da lei. Ele também tem aquela mania de inverter as coisas. É um invertido, é da árvore da morte, né? O inferno ele é invertido. Você vai lembrar um pouco da cabala, né? A terra
é uma árvore de cabeça para cima e o inferno é uma árvore de cabeça para baixo, um encontra com o outro na ponta. Então eles são invertidos, fazem isso naturalmente e a maioria faz isso de caso pensado para confundir e enganar pessoas, que a natureza é de enganar mesmo. E eles sempre vão... Sabe aquelas pessoas que viram assim para você e diz: ai, eu sou... Vamos dizer, eu sou a imperatriz. Mas na verdade ela está querendo dizer que você que é a imperatriz. Só que é aquela pessoa que fala as coisas e em vez de dizer diretamente para você, que está falando de você, ela diz que é ela. E você, por educação, você não pergunta nada, né? Mas infelizmente hoje em dia tem algumas pessoas, né? Geralmente esses são os narcisistas, né? Uma vez um cara virou para mim, né? Ele era um mago, né? Eu acredito que ele é tipo um dragão, né? A natureza dele, ou um Draco reptiliano. E ele virou assim e falou que ele iria fazer psicologia e largar um curso tal, né? No tal módulo. Ia largar o curso tal no tal módulo X, e ia fazer um curso de psicologia. E foi exatamente o que aconteceu comigo alguns anos depois. Eu larguei o tal curso X que ele falou que ele queria largar, no módulo X que ele falou que ele tinha largado, e fui fazer o curso de psicoterapia, de hipnose clínica, né? E trabalhar com a psicoterapia integral, né? Então, tudo que ele falou para ele, né? Tudo que ele falou para mim sobre ele, na verdade ele estava falando de mim. Só que ele não falou diretamente. E isso é uma técnica de largato. Eu não entendo muito porque eles fazem isso. Porque, por exemplo, se fosse outra pessoa no meu lugar, eu teria perguntado: nossa, por que você largou o curso X, no módulo X, não terminou, né? Uma pessoa ingênua que não conhece a técnica psicológica deles. Mas não, eu fiquei quieta, porque eu achei que seria mal educado você invadir a vida dele. Porque ele largou, porque não largou, não me interessava, é vida privada dele, né? Mas geralmente a pessoa que pergunta: mas por que você largou? Mas por que isso? Porque ela, além de ser mal educada, pode ter uma grande carga repetível, que não tem noção de respeitar o espaço do outro. Agora, por que eles fazem isso? Técnica para confundir, sacanear, fazer a pessoa de trouxa, né? Eu não entendo. São invertidos porque estão na árvore da morte do inferno, estão de ponta cabeça, e é mais do que incontrolável eles falarem a coisa sem estar invertida. Acho que não, porque se fosse assim seria em tudo, né? Ou alguma lei faz eles falarem às vezes certo, às vezes errado. Creio que não, porque a lei do narcisista é que eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e fazem de caso pensado, planejado, arquitetado. Meio que não faz muito sentido, é coisa de doido, né? Eles têm um pé na psicopatia, isso é verdade. Então eles são muito invertidos. E eles têm de ensinar as coisas erradas. Em curso de magia, ocultismo, que eu já fiz parte, eles sempre vão ensinar alguma coisa errada de propósito, tá? Porque eles não querem que as pessoas saibam as coisas mesmo, querem fazer as pessoas de trouxa e quer confundir as pessoas. Então, numa aula ele vai falar que é X1 sobre Atenas, e na outra aula, 5 aulas depois, vai falar justamente o contrário. Aí a pessoa, mas afinal, qual é a resposta certa? E isso vai destabilizar a energia vital da pessoa. É um ataque. É um ataque para confundir a pessoa e desequilibrar a pessoa, tá? É um ataque de largato, porque aí vai facilitar eles vampirizar a pessoa e vencer a pessoa. É um predador, né? Então, espero que vocês tenham conhecido um pouco do psicológico, do comportamento dos reptilianos, dos Draco e Draco reptiliano, e dos pleidianos, dos seres que têm uma carga repetida de víbora, né? Raça de víbora, como diz a Bíblia, que estão aqui na Terra, tá bom?